Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre Kafka. Eu vou explicar o que é Kafka e para que serve. Vou mostrar como instalar o Kafka localmente no meu computador e como usá-lo para transmitir dados entre microserviços. Vamos criar dois microserviços que se comunicarão entre si através do Kafka. Serão microserviços Spring Boot. Kafka é um sistema de troca entre microserviços. Pode-se dizer que é um sistema distribuído, assíncrono, escalável horizontalmente, um sistema de troca de mensagens entre microserviços. Aqui, por exemplo, temos dois microserviços que fazem parte de um único aplicativo. De que forma eles podem trocar informações entre si? Se for um aplicativo monolítico, então eles fazem parte de um só. É um único monólito, e eles se comunicam entre si por meio de chamadas de métodos ou variáveis. Nesse caso, esses microserviços devem conter dependências entre si. Não será possível entre todos, mas pelo menos um microserviço deve conter a dependência de outro para que ele possa se referir a ele. Os microserviços podem ser aplicativos independentes, e pode haver apenas troca de informações diretamente entre eles. Por exemplo, através de arquivos JSON, mas nesse caso há um grande risco de perda de informação durante a transmissão. Uma das opções para resolver esse problema é o corretor de mensagens Kafka. Kafka é um intermediário entre dois microserviços para a transmissão de mensagens entre eles. Por que esse método é mais confiável do que a transmissão direta comum? Porque, como já mencionei anteriormente, é um sistema distribuído, o que permite aumentar a resiliência. A resiliência é alcançada pelo fato de que teremos vários corretores de mensagens, ou seja, vários servidores que transmitem informações. Isso significa que as informações serão duplicadas, e é necessário que a duplicação ocorra em 2, 3 servidores, ou 4, ou quantos forem necessários, e a informação será copiada quantas vezes forem necessárias, para que, se um servidor falhar, a informação seja transmitida por outro servidor. Isso garante a resiliência. Eu já havia mencionado antes que se trata de um sistema escalável horizontalmente. Isso significa que, quando a carga no aplicativo aumenta, quando o aplicativo cresce e a carga aumenta, é possível simplesmente aumentar os recursos computacionais. Isso é uma melhoria escalável verticalmente, e a escalabilidade horizontal é simplesmente feita adicionando mais corretores. Ao aumentar o número de corretores, aumentamos a capacidade e, assim, a largura de banda entre os microserviços, aumentando consequentemente a velocidade. Dessa forma, podemos ajustar flexivelmente essa quantidade para o funcionamento otimizado do nosso sistema. Aqui, por exemplo, pode haver um aplicativo assim. Temos um serviço de pagamento que aceita algum pagamento por algo. Ele envia eventos ou mensagens para o Kafka. Quando há algum pagamento, ele envia esse evento para o Kafka. E temos serviços que leem essa mensagem. Por exemplo, o serviço de notificação, o serviço de inventário e o serviço de envio. No serviço de notificação, recebemos a mensagem. Há um serviço e o serviço de envio. Então, o serviço nos envia a mensagem. Por exemplo, um e-mail sobre o pagamento realizado. Este serviço Trust Inventory calcula os estoques e o serviço de shipping inicia a entrega. Seria mais correto desenhar setas desses três serviços na direção oposta, daqui para lá, porque o Kafka não envia mensagens por conta própria. Para quem as lê, o Kafka na verdade não sabe quantas pessoas o leem e se estão lendo de fato. Esses serviços devem ser configurados para escutar o Kafka, e assim que uma nova mensagem aparecer aqui, eles a receberão imediatamente. Isso tudo é chamado de arquitetura orientada a eventos. Arquitetura orientada a eventos. Isso significa que tudo é baseado em eventos. Um evento neste microserviço gera eventos através do Kafka em estes três microserviços. Podemos adicionar mais um microserviço que irá ler eventos do Kafka. Eventos desse tipo. E isso, de forma alguma, afetará este microserviço e esses três. Esse é o ponto positivo dessa arquitetura. O fato de que podemos simplesmente adicionar mais um microserviço, e isso não afetará os demais microserviços. O microserviço que envia mensagens é chamado de produtor, enquanto o microserviço que as recebe é chamado de consumidor. Por exemplo, neste esquema, vemos um produtor e 4 consumidores. Pode haver, é claro, uma quantidade absolutamente diferente. Pode haver muitos produtores que escrevem uma mensagem no Kafka. Pode haver um único consumidor. Aqui, basicamente, pode haver qualquer coisa. Agora vamos ver do que é composto o Kafka. O Kafka Cluster é um espaço dedicado no disco para o Kafka, para a troca de mensagens. O cluster Kafka já contém brokers Kafka.
Os brokers Kafka são softwares que são executados em um computador local ou na nuvem, que lidam com a transmissão de informações. Porque pode haver vários, eu já disse que vários são iniciados para cada resiliência. Se um servidor falhar, o segundo ou o terceiro assumirá o trabalho. A quantidade de brokers Kafka é configurada manualmente pelos programadores. O broker Kafka pode ser chamado de servidor Kafka, é a mesma coisa, ou ainda pode ser chamado de nó Kafka. Um dos corretores é o líder, enquanto os outros são seguidores. O que significa líder e seguidor? O líder é o principal, que recebe as mensagens, e os seguidores são aqueles que simplesmente o copiam. Eles são apenas cópias dele, e os seguidores são necessários apenas para que, se o líder falhar, um dos seguidores se torne o líder e envie, ocupando-se do trabalho principal. Aqui vemos um esquema geral. Existem 3 produtores, por exemplo, que enviam mensagens para os corretores, e há 3 consumidores que estão agrupados em um grupo de consumidores. Mas aqui também existe outra entidade, o Zookeeper. O Zookeeper é um sistema que coordena todo o trabalho, que lida com metadados e que distribui a carga. O corretor, que define quem é o líder no momento, qual corretor é o líder, mas o Kafka está se movendo na direção de dispensar o Zookeeper para organizar todo o seu funcionamento dentro dos corretores sem a ajuda do Zookeeper. E eu vou mostrar a vocês como o Kafka é iniciado sem o Zookeeper. Mas eu não poderia deixar de mencioná-lo, porque todos que desejam trabalhar com Kafka irão se deparar com o Zookeeper. É possível trabalhar com ele, e também sem ele. Existem 2 opções. Vamos trabalhar no modo Kraft, assim chamado, no qual o Kafka opera sem o Zookeeper. E todo o trabalho de divisão de carga e manipulação de metadados recai sobre o corretor. O corretor Kafka. Do que consiste? Ele consiste em tópicos. Um tópico é um tema ou categoria de mensagens, onde as mensagens são gravadas pelos produtores e de onde são lidas pelos consumidores. Os tópicos geralmente são nomeados assim: primeiro um substantivo, depois um verbo e, por fim, o tópico. Por exemplo, pedido criado por ou tópico atualizado do produto. Pelo nome do tópico é possível ver que tipo de eventos estão chegando a este tópico. Agora, vamos olhar dentro do tópico e ver do que ele é composto. Um tópico consiste em partições. Uma partição é uma parte do tópico. A quantidade também é fornecida manualmente. Precisamos delas para paralelizar o fluxo, a fim de garantir uma maior capacidade de passagem. No Kafka, as informações podem ser gravadas em qualquer partição. Por exemplo, na primeira partição estão registrados 4 eventos, na segunda estão registrados 3 eventos e na terceira estão registrados 3. O Kafka escolhe automaticamente em qual partição gravar. Pode ser na primeira, na segunda ou na terceira. Naturalmente, pode haver mais de 3, dependendo de quantas configurarmos. A mensagem, ou message, é exatamente a unidade que vai para a partição. Esses números são chamados de offset. Pode-se imaginar o Kafka como um simples arquivo de log comum, onde as mensagens são escritas e acumuladas, e o offset 1, 2, 3, 4 representa o SDK dentro deste arquivo. O consumidor, ao entrar no Kafka, pode escolher qualquer partição, lerá a primeira partição, todas as mensagens, primeira, segunda, terceira, quarta, depois a segunda, primeira, segunda, terceira, e então a terceira. O segundo consumidor pode entrar e começar pela terceira partição, depois pela segunda e então pela primeira. Assim, a paralelidade das leituras é garantida, mas dentro de uma única partição, todas as mensagens são lidas uma após a outra em ordem. Pode haver uma situação assim: tópico, produto atualizado, tópico. Atualizamos um produto, essa informação foi atualizada e enviada para o Kafka. Depois, atualizamos novamente, enviamos mais uma vez para o Kafka e então atualizamos pela terceira vez e enviamos. Ou seja, temos 3 atualizações desse produto e essas mensagens podem ir para diferentes partições. Por exemplo, a primeira vai para aqui, a segunda vai para aqui, a terceira vai para aqui. Os consumidores não necessariamente irão ler na mesma ordem. Eles podem ler primeiro o último, depois o segundo e por fim o primeiro. E no final será gravada uma versão incorreta. Bem, a última lida, ela meio que se alimenta, e ela será incorreta. Então, para garantir a correção da chegada das mensagens ao consumidor, existe uma coisa na mensagem chamada chave. Vamos analisar do que consiste a mensagem. Quando preenchemos uma mensagem, escrevemos o tópico no qual precisamos registrar a chave e o valor. O valor é, na verdade, o próprio evento. Event, value, uma chave. Você pode defini-la ou não.
Se não for definida, o Kafka automaticamente decidirá em qual partição gravar, e se atribuirmos a esses eventos que mencionei antes a mesma chave, eles certamente irão para a mesma partição e serão gravados um após o outro, e então o consumidor os conta na ordem correta. Headers. Headers também são uma parte opcional. São apenas pares de chave-valor, qualquer pessoa pode usar, o timestamp é registrado automaticamente e o offset também. Não definimos o offset. O offset é definido pelo Kafka. O que é um offset? Eu já disse, é apenas um número sequencial, uma mensagem na partição, ou o mesmo que um deslocamento no arquivo na partição. Bem, agora vamos de fato instalar o Kafka, Kafka Apache Org. Baixar Kafka, escolhemos este, Kafka 2.13.371. Baixamos isso em um arquivo compactado, referência 2.13.351. Basta descompactá-lo. Eu descompactei na raiz do disco C. Assim ficou essa pasta Kafka 2.13.37.1. Vamos entrar. Então eu quero instalar o Kafka com 3 corretores. Para isso, vamos ao config, modo kraft. Aqui temos 3 arquivos: o broker, o controlador e o servidor. Portanto, o broker no arquivo properties é necessário se formos configurar o Kafka com todos os servidores apenas como brokers. O controlador significa que estamos configurando brokers como controlador. O controlador é um servidor no Kafka que distribui tarefas. Ele se ocupa, além de simplesmente receber mensagens. O broker se ocupa apenas de receber mensagens e gravá-las. O controlador se encarrega de distribuir tarefas. Entre os brokers, eu esqueci de dizer uma coisa tão importante que as mensagens no broker são apenas gravadas. Eles não podem ser editados nem excluídos. Eles são apenas para gravação e leitura. O arquivo de propriedades do servidor é necessário para a configuração, caso queiramos configurar nossos servidores, tanto como broker, quanto como controlador ao mesmo tempo. Então, eu queria criar 3 servidores. Para isso, vou copiar este arquivo 3 vezes e nomeá-los assim: servidor 1, servidor 2, servidor 3. E agora, precisamos alterar as configurações desses arquivos. Então, a primeira coisa que precisamos mudar no arquivo serverproperties.noded, este é o parâmetro notid, este é o parâmetro notid. Para o primeiro servidor, deixamos como 1, para o segundo, escrevemos 2, para terceiro 3. A seguir, listeners. Esta é a segunda coisa que devemos alterar. Aqui são especificadas as portas nas quais o servidor irá operar. A primeira porta 992 é para o funcionamento do broker. A 9093 é para o funcionamento do controlador. No primeiro arquivo inserimos 9293. No segundo fazemos 94. Isso é 3. No segundo fazemos 94, 95, 95. Terceira, 96, 97. A próxima coisa que devemos mudar nesses arquivos é o Advertised Listeners. Esta é a lista de brokers que são anunciados para os clientes. Aqui está uma formulação complexa. Aqui está o Advertised Listeners. Neste caso, ele simplesmente repete a porta do broker, porque temos Kafka e o produtor com o consumidor estão na mesma rede. Se não estiverem na mesma rede, então aqui é indicado apenas a porta externa. Avançando, controlador, worm, waters. Aqui estão os indicadores. Aqui devemos indicar, é tipo como ouvintes votantes, em geral, aqui devemos indicar todos os controladores, os 3 através do IP, aqui. São especificadas as portas dos controladores. Vou copiar esta linha para os outros 2. Então, por último, logdirs é para onde os logs são gravados. Assim, log basic, logdirs, os logs são gravados em TMP. Vou escrever server 1, este é o terceiro. Server 3 significa servidor 3.
Salvamos, fechamos. Então, o que devemos executar? Neste diretório, vamos para a pasta bin. Se você estiver usando Mapius ou Linux, executamos os scripts da pasta bin com a extensão sh. Se for Windows, então da pasta Windows. Aqui estão os mesmos scripts, apenas com a extensão bat. Vamos para cá, no prompt de comando. Primeiro, precisamos acessar esta pasta. Copiamos o caminho. A primeira coisa que precisamos é obter o ID para o cluster Kafka. Isso é feito com o seguinte comando. Aqui está ele. A seguir, precisamos formatar os logs para o modo Kafka para cada servidor, porque por padrão, eles estão formatados para trabalhar com o Zookeeper. Estou escrevendo este comando. Agora apareceu um erro, porque eu já criei um cluster Tapka, e eu simplesmente escrevi aqui. Ele já foi criado com outro UID. Se você estiver fazendo isso pela primeira vez, não terá esse erro. Eu vou refazer isso agora. Está escrito que já está formatado. No geral, tudo precisa ser feito 3 vezes, para cada servidor. Primeiro, os servidores 1, depois os servidores 2. Servidor 3, assim. Agora você pode iniciar. Para isso, utiliza-se o pip kafka server start batch. Aqui, vemos. É necessário escrever este comando. Eu não vou iniciá-los imediatamente. Eu quero abrir mais 2 janelas para mais 2 servidores. Eles precisam ser iniciados mais ou menos ao mesmo tempo, porque devem se ver. Enquanto não se virem, podem ocorrer esses erros. Agora, já é tudo. Este está em execução, este está em execução, e este também. A partir daqui, já podemos criar tópicos, obter a lista deles e trabalhar com os tópicos.